no ar. Para a gente dar uma olhada nessa notícia de agora à tarde. Cueva não viaja a Mirassol. São Paulo recusou uma proposta do exterior e o jogador pediu para não atuar no meio de semana no Campeonato Paulista. Me parece que é não atuar mais pelo São Paulo. Eu faço essa leitura. Tô correto, tô errado? Olá, Eugênio, PVC, Quesada, Fábio. Essa é a notícia da tarde. Olha, boa tarde, amigos, Hamilton. No ano passado, quando eu fiz críticas ao Cueva, parte da imensa torcida são paulina se voltou contra o comentarista aqui. Já mostrava uma falta de comprometimento em muitos momentos do ano passado, principalmente após uma tentativa de sair do São Paulo na metade do ano, né, na janela de verão de 17, o negócio não aconteceu e o Cueva demonstrava naquele momento que estava muito mais interessado em jogar fora do São Paulo do que defender as cores do tricolor. O tempo passou. Fez algumas razoáveis partidas no segundo semestre, não foi o jogador mais importante, o mais importante foi o Hernanes. Terminou o ano de 17, veio 18, não se apresentou na data que deveria ter sido apresentado, né, com os demais colegas, chegou 7 dias atrasado. E agora o São Paulo vem a público, por meio do Raí, dizendo que o jogador que não está comprometido com as coisas do tricolor, nesse momento, não pode servir e vestir a camisa do São Paulo. Ou seja, o São Paulo cozinhou o galo, esperou, agora a situação explodiu, não tem como segurar. Está na cara que o Cueva não está nem um pouco interessado com as coisas do São Paulo, quer ser negociado. E o São Paulo fica numa situação difícil, porque o jogador tem contrato até 2021. Nós estamos em 18, então ele tem 18, 19, 20 e 21. Você vai fazer o quê? Vai ficar pagando salário para um jogador que não está afim? Eu, sinceramente, se eu sou o São Paulo, eu perco dinheiro agora para não perder mais até o final do contrato. Se realmente essa proposta do Al Hilal da Arábia Saudita for razoavelmente boa, libera o cara. Dá espaço para quem realmente está afim de vestir a camisa do São Paulo. E você, torcedor do Tricolor, tem que ser mais racional. Quando a gente faz a crítica aqui, não tem emoção. Tem racionalidade. A gente está avisando já há um tempo. Esse cara não está nem aí com as coisas do São Paulo. Só está pensando em Copa do Mundo. Claro que o jogador tem que pensar em Copa do Mundo, mas até lá são 6 meses. O São Paulo paga o salário dele em dia, então ele tem que jogar pelo São Paulo. Até para chegar bem na Copa, defendendo as cores do Peru. É isso. Sorte para o São Paulo, que entrou no Marapuca, hein? Pensando em termos de carreira, ele já está na Copa do Mundo. Duvido que ele não seja convocado pela seleção peruana. Eu acho que aí o objetivo de jogar no futebol brasileiro seria esse. Poder ter uma vitrine, aparecer, o Peru se classificando, ele indo à Copa do Mundo. Agora, é claro que o objetivo passa a ser dinheiro, né? Eu acho... Ter uma proposta melhor para financeiramente ganhar mais. Desculpa, você ia falar. Imagina, não pode falar. Não, eu acho que é besteira sair agora. Tanto para ele como para o São Paulo, se quiser fazer dinheiro com ele. Porque, teoricamente, depois da Copa do Mundo... O São Paulo recusou a proposta, então não quer fazer dinheiro com ele, né? Teoricamente, depois da Copa do Mundo, ele vai ter muito mais visibilidade. E aí o valor aumenta. Tanto o valor do salário dele, quanto o que o São Paulo pode fazer numa eventual negociação. Mas, pô, Eugênio, o grande vitrine do mundo. Tem que entregar agora, né? Tem que entregar agora, né? Aí o cara não quer jogar. Não, aí é uma outra questão. Aí eu concordo com o Quesada. Se o cara não quer, fazer o quê? Mas como é que vai aumentar o valor dele se ele tem um valor de multa? A multa ela é única. Ou você exige ela integral... mas normalmente não sai pelo integral. São raros os casos em que o clube chega pagando a multa. São raros. E não vai ser agora. Não vai acontecer isso agora. Ninguém vai pagar. Não sei quanto é a multa do Cueva, mas nesse momento ninguém vai chegar e pagar a multa. Pode acontecer se por acaso ele for bem na Copa do Mundo. E não precisa fazer muita coisa, não. Só a chancela de ter jogado uma Copa do Mundo, de repente um golzinho numa Copa, 2 passos para gol, ele já se valoriza no mercado. É a grande vitrine do futebol mundial. Tantos jogadores quantos ao longo da história não tiveram grandes transferências após aparições em Copas do Mundo. Então, no aspecto de mercado, para ele, seria mais interessante esperar uma negociação no meio do ano, depois da participação na Copa. Mas não sei o que vai acontecer. Semana passada, não sei o que tem de concreto em negociação envolvendo o Cueva. O nome dele foi ventilado no Boca Juniors, que teria interesse na contratação do jogador para se reforçar, ainda mais pensando na Libertadores da América.
Não sei, o Boca não vai ter dinheiro para fazer esse investimento, mas ele vive um momento, semana passada, 3 colombianos, que são titulares do time. Só para contextualizar o seu comentário, para a gente ver o outro lado, ao encontro do que você está falando, informação de agora, o Cueva já se manifestou na rede social e vai bem ao encontro aí do que você falou. Olha só, aos torcedores de São Paulo, gostaria de esclarecer a minha ausência na partida contra o Mirassol. Estou tão comprometido com o clube que na última partida não estava programado eu ir para o jogo e eu pedi para ir para ajudar o São Paulo, pois vínhamos de uma derrota. Esperava começar jogando amanhã para estar bem de ritmo e fisicamente para o jogo contra o Corinthians. Porém, por opção da comissão técnica, eu ia no banco de reservas. Então me pareceu que eu não sou importante para o time e pedi para não viajar e analisar as propostas que chegaram para mim. Estou à disposição sempre para ajudar esse grande clube jogando. Tá fazendo papel de coitadinho, ou seja, tá jogando tá terceirizando o problema da falta de profissionalismo dele para o São Paulo Futebol Clube. Se ele tivesse estado com os demais colegas no dia da apresentação, ele não teria perdido 7 dias importantes. A gente quem quer ajudar, ajuda no banco de reserva. É lógico. Não está no contrato que ele tem que ser titular, né? Isso aí é grande besteira. Porque a comissão técnica ia me colocar no banco, então eu não sou tão importante. É claro que é muito importante. Não vem com essa. Aqui. Eu disse que não vem com essa. Importante demais que ele estivesse aqui no primeiro dia marcado para apresentação, como ele não estava. E assim, o erro dele. O erro é dele. Agora, a gente viu poucas coisas do Cueva, mas, por exemplo, vídeos com lata de cerveja, algumas coisas assim, não é uma atitude legal para o profissional, no momento de folga, é o problema dele. Ele tem que estar fininho, pronto para jogar. Ele não estava no dia marcado para apresentação. Ele chegou atrasado quase uma semana. Então, ponto, parágrafo, o São Paulo não tem nada a ver com isso. Agora, as duas relações, as duas notícias da tarde, uma está ligada com a outra. O Dudu não vai embora do Palmeiras para a China, apesar de ganhar mais de 3 vezes mais do que ele recebe, né? Ele ia ganhar 1.300.000, 3 vezes mais do que ele recebe. E o Cueva queria ir embora para o Hilal, e o São Paulo disse que não vai vender, e ele não vai para Mirassol. Está afastado da partida importantíssima para o São Paulo. A gente pode contextualizar essa partida, a importância dessa partida. O São Paulo, há 35 anos, não começava a temporada com 2 jogos sem fazer gol. Desde 83. Joga na região de São José do Rio Preto contra o Mirassol e depois tem clássico contra o Corinthians. Imagina se não ganha os 2 jogos. O jogo de amanhã é muito difícil. Faz gol no Mirassol e perde para o Corinthians. A crise que vai estar semana que vem. Então, entender o momento do São Paulo é fundamental para o Cueva. Agora, houve tempos atrás em que o Marcelo Moreno não queria jogar no Palmeiras e todo mundo queria jogar no São Paulo. Eu não quero contextualizar como amor. Acho que a gente está banalizando a palavra amor. A gente falou sobre isso no caso do Emerson semana passada. O Dudu quer ficar no Palmeiras porque profissionalmente para ele e pessoalmente para ele é melhor ficar no Palmeiras. Porque ele gosta do clube, ele gosta da cidade, ele gosta do ambiente, ele ganha um bom salário no Palmeiras e aparece a chance dele ganhar muita coisa de prêmio e tudo mais, com a perspectiva de ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Mundial de Clubes no Palmeiras. É por isso que ele quer ficar no Palmeiras. Agora, tempos atrás, a perspectiva era diferente. Quando você falava quer jogar no São Paulo ou no Palmeiras, o cara queria jogar no São Paulo. E hoje você tem um jogador que claramente não está comprometido. O Cueva que desculpe, mas o Raí tem razão. Ele não está comprometido, senão ele chegava no primeiro dia do treino. Aí mais. E também não é ele que escolhe o jogo que vai jogar. Ele se desmente quando ele fala, não, como eu ia ficar no banco, eu acho que ficar no banco é muito importante. Não se ajuda um time somente jogando, o Cueva. Você mostra comprometimento com o clube ficando no banco quando a comissão técnica decide isso, obedecendo a orientação do seu chefe, que é o técnico do São Paulo. Não contestando essa decisão publicamente. Assim, não tem comprometimento nenhum. Seu comprometimento é só com você. Então não vem contar historinha. Esse post aí é contar historinha. É contar historinha. É tirar da reta. O Eduardo Savoia está com a gente também em São Paulo, participa aqui do Expediente Futebol. Bem-vindo, Savoia. E esse embrolho, hein, Savoia? A gente viu os dois lados, o lado do São Paulo, o lado do Cueva, mas quem define quem vai jogar e como vai jogar, eu acho que é o clube, né, Savoia? Boa tarde. Eu penso da seguinte forma, os dois não se suportam mais. Nem o Cueva quer continuar no São Paulo e nem o São Paulo quer que o Cueva continue. Só que, pra gente, pra opinião pública,
O Raí não pode facilitar as coisas, senão fica muito fácil. Abre um precedente perigoso. O cara quer ir embora, falta, chega tarde. E, além disso, o próprio Raí pode perder autoridade perante os outros jogadores, perante o grupo. Ele já faltou, não sei se foi punido, mas se foi também não é o suficiente, porque está sendo aproveitado. Eu acho que o jogador tem que ser mais profissional e a direção tem que ser mais fria. Quem é o Cueva para estabelecer limites, parâmetros, paradigmas no time do São Paulo? Ele não representa nada para o São Paulo. São Paulo já teve Gerson, Pedro Rocha, Roberto Dias, quem mais? Kaká e tantos jogadores que foram embora. O São Paulo continua. O que a direção não pode é perder o comando, é mostrar fraqueza, porque senão o cara quer ir embora, é fácil, é só peitar a direção, vou embora, não quero jogar, o time não me quer. E outra coisa, esse negócio de ficar no banco, ele tá ficando no banco, ou ficaria no banco contra o Mirassol, justamente para ser preservado para o clássico de sábado contra o Corinthians, que é um jogo fundamental para o São Paulo, para a comissão técnica, para a torcida. Então nem essa leitura ele fez. Agora, a direção lá atrás, na minha opinião, devia ter dado uma dura no Cueva, punido rigorosamente o jogador, para dar exemplo. Eu acho que ele está achando que vai fazer o que bem entende no São Paulo. E o Raí está dizendo que não quer abrir mão do Cueva para não fazer aquilo que o Cueva quer. O Cueva quer ir embora. Se o Raí concordar, vai embora e pronto. Resolve o problema do Cueva e não do São Paulo. Um deles, né? Porque da disciplina ele iria resolver com toda a certeza. Mas eu acho que o São Paulo precisa ser mais duro com o jogador. Não, ser duro eu concordo com você. Eu acho que o Cueva está errado. É ponto pacífico, né? Quase unânime aqui na mesa, acho que é unânime. Agora, tem uma coisa que... Isso que eu toquei no ponto que, há tempos atrás, todo mundo no Brasil queria jogar no São Paulo. O São Paulo não está mantendo o elenco. E não quer dizer que tem que manter o Cueva. Se o Cueva não está afim de ficar no São Paulo, o São Paulo não precisa do Cueva. O Cueva que vai embora. Vai jogar no Al Hilal, vai jogar na seleção do Peru, vai jogar onde ele quiser jogar. Agora, eu estava fazendo a conta aqui. São Paulo viaja com 23 jogadores para Mirassol. Dos 23, Sidão, Bruno, Rodrigo Caio, Araruna e Lucas Fernandes. São os 5 que estavam no elenco há um ano. Há um ano, dos 23 que vão para o Mirassol, o São Paulo tem 5 jogadores iguais. Se o Cueva tivesse viajado, seriam 6. Seriam 6, em relação a um ano atrás. Por isso que ele deveria estar. Até justamente para reforçar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, o São Paulo tem uma coisa que está errada. Vou de novo fazer a relação que não tem que ser feita porque são histórias diferentes. Outro dia eu falei aqui que o Palmeiras está aparecendo pelas histórias de vai contratar o Ricardo Goulart, vai contratar o Jeromel, que não vai. O Palmeiras está parecendo uma criança que a cada dia recebe um brinquedo novo e no meio do dia já quer ganhar o brinquedo do dia seguinte, porque cada dia é um brinquedo novo. Mas tempos atrás, o Palmeiras tinha um brinquedo só, que era o Valdívia. O Palmeiras tinha um brinquedo só, que era o Valdívia. Que toda semana a gente fala assim, o Valdívia vai renovar o contrato, o Valdívia não vai renovar o contrato, mas o Valdívia é isso, o Valdívia é aquilo. O Palmeiras ultrapassou o Valdívia. Esquece, faz diferença nenhuma. Onde está o Valdívia? Só para acrescentar, o Savoia deu a relação aí. O próprio Rogério Ceni parou de jogar, virou treinador, não deu certo no São Paulo. O São Paulo continua. Então, você entendeu? Eu acho que o erro da diretoria foi ter contratado o Cueva. Lá, eu aqui nessa bancada falei, não há registros em meu HD, me lembro, eu até brinquei, sobre o Cueva. O Cueva fez gol no Brasil. Mas e aí? Sim. Fez um gol no Brasil? Ele é bom jogador. Se bem entendo o que o Benítez está falando, é a questão de ser refém. O Palmeiras ficou refém do Valdívia, é verdade isso, durante 5 longos anos. E ele ofereceu muito pouco nessa segunda passagem. Todos os brinquedinhos e toda hora a gente fica falando do Cueva, que é um cara que na prática fez o que pelo São Paulo? Mas foi essa expectativa criada. Mas é essa expectativa criada. Fez um gol no Brasil, ele jogou bem uma competição internacional. Aí cria-se essa expectativa, o cara veio e não joga. Ele fez gol no Brasil, mas isso não valeu os 3 pontos para o São Paulo em nenhum campeonato. O que está na passada que eu estou querendo dizer é exatamente isso. O Cueva ser bom jogador, como o Valdívia era bom jogador, não quer dizer que você tem que ser refém do jogador. Com toda certeza. Assim, o Cueva não quer jogar no São Paulo, o São Paulo precisa montar um time. Agora, o São Paulo não pode ter, daqui a um ano, 5 jogadores que viajam para Mirassol que faziam parte do elenco ano passado. Porque é claro que
isso vai enfraquecer o time. Se o time não se mantém, o time enfraquece e isso faz com que os jogadores que não estão nem aí se estão jogando no Aliança de Lima ou no Universitário, estão querendo saber da conta bancária dele só. Tem jogador comprometido, tem jogador que não tá, que como disse o Raí, o Cueva não tá. Então assim, ele tá olhando aqui e fala assim, eu vou jogar num time que esse ano vai de novo brigar na faixa intermediária, que depois de 35 anos começou a temporada sem fazer gol em 2 jogos. Não, aqui eu não quero ficar. É onde? Al Hilal? Al Hilal? Então eu vou. E o Dudu tá dizendo, Yatai da China vai ganhar 3 vezes mais? Não, eu não vou. Por quê? Porque a perspectiva dele é ficar no Palmeiras, ganhar título e de prêmio que ele vai ganhar, não é amor. Claro que ele gosta do Palmeiras. Ninguém está dizendo que o Dudu não gosta do Palmeiras. O Dudu gosta do Palmeiras. Agora, do ponto de vista dele, do profissional para ele, é muito melhor ficar no Palmeiras do que ir para a China. E do ponto de vista do Cueva, ficar no São Paulo, em qualquer lugar do... Tanto faz! Eu acho que o que preocupa mais em relação ao São Paulo é que a imagem do clube, e isso se reflete no interesse dos jogadores, e aí especialmente dos estrangeiros, porque a gente vai pegar o Prato, que pediu para ir embora, e o Cueva que pede para ir embora. 2 estrangeiros que vieram para o São Paulo. O São Paulo talvez ainda seja o clube brasileiro mais respeitado no continente sul-americano. Verdade. Por ser o mais copeiro, por ter mais títulos internacionais, por ter participado mais vezes da Libertadores. É o brasileiro que mais vezes jogou Libertadores e ganhou várias vezes. O que parece que está acontecendo é que essa imagem do São Paulo vai se diluindo, vai ficando, porque desde 2012 o São Paulo ganhou a Copa Sul-Americana, mas de lá para cá, e antes disso também já não vinha tão forte, porque você vê jogadores que de repente pedem para sair do São Paulo, quando na verdade, algum tempo atrás, vinham no São Paulo o grande clube, a grande vitrine, a grande expectativa. O grande clube que ele é. Exatamente, mas que de repente não estão vendo, porque os últimos anos do São Paulo são ruins. Mas isso não se deve à bagunça política do clube? Isso paga, porque aí o jogador vem, ele se coloca acima do São Paulo, eu não quero ir, não vai, e nada vai acontecer com ele, ele não será multado, porque ele tem que ser multado, ele está se recusando a trabalhar. Não, só vou se eu for titular. E se me der a camisa que eu quero. Se não der, eu não vou. Ele está se colocando acima do empregador. Claro. Se o empregador não chegar com a mão firme, você não vai, não tem problema. Você está multado em 10%, 20%. Se não tocar no bolso dele, ele vai continuar se colocando acima, vai colocar o clube contra o torcedor e de uma situação que ele vai se ver obrigado. Deixa eu me livrar logo desse problema, porque senão até 2021 a conta de passada fez. A questão é que as relações hoje em dia de um contratado com um contratante são cada vez mais assim. E não só no futebol. O contratante não tem mais, vamos dizer, a autoridade que já teve. Cada vez mais é o contratante que diz, não estou afim de... hoje em dia, o contratante é que tem que conquistar o contratado. Isso se a gente olhar no mercado em geral. Claro, desde que tenha qualidade, o contratado. O jovem que aparece, muito bem formado, com esse discurso é bacana, mas o cara que está pagando é quem manda. Sabe o que acontece? O cara que está pagando é quem manda. Tem que jogar, tá escalado. Porque tem mais gente querendo pagar por ele. Mas enquanto ele tem um contrato ele olha assim, com uma determinada instituição, ele tem que cumprir. Vou analisar as propostas que eu tenho. O São Paulo, não estou afim de ficar no São Paulo, posso ir pro Al Hilal, pro Boca, para não ser Sevilha, para não ser onde. Os caras vão pagar também. O Henrique Dourado está analisando um monte de propostas. Por que ele não vai embora do Fluminense? Porque ninguém paga o que o Fluminense tem que receber. Então não adianta você acertar com o Henrique Dourado. Mas é diferente. Não é. Se o Fluminense não receber 18 milhões de reais, ele não libera, porque senão ele tem que pagar o Mirassol. Ok, então vai sair. Não adianta você, se você não se acertar clube com clube, não adianta acertar com o jogador. Vai sair. Vai se não acertar com o clube. Vai ter quem pague. Então não adianta o Cueva. Como o Cueva sabe que tem quem pague por ele. Então não tem problema. Mas, cara, é por isso que tá essa bagunça. O cara vai, não quero jogar mais. Aí não joga, vai pra justiça e joga no outro clube. Vide aí várias transações que a gente viu recentemente. No mercado do futebol brasileiro, em que os clubes estão com muitas dificuldades de se sustentar, de manter bons elencos. Então, cada vez mais está na mão do jogador do que do clube.
O clube tem que conquistar o jogador, fazer o jogador achar que é interessante jogar nesse clube. Senão eles vão embora e não querem nem saber. Entra na justiça, dá um jeito, não aparece no treino, some. É certo. Não é certo. Não é. Dia, não adianta entrar na justiça. Não é certo. Se vem dia. Eu penso que o São Paulo tem que fazer. O São Paulo tem que fazer. O Mina fez isso com o Palmeiras. O São Paulo tem que fazer a seguinte conta. Foi lá fazer, eu quero ir embora. O São Paulo tem que fazer a seguinte conta. Se o jogador tem contrato até 2021, por exemplo, então ele tem 18 inteiro para cumprir o contrato, 19 inteiro, 20 e 21. São 4 anos. Quantos meses aí? 12, 48. 24, 48. Então, 48 meses de salário. É isso que o São Paulo vai gastar com o Cueva, contando aí fundo de garantia, 13º e tá. E prêmio o São Paulo vai pagar com muito amor e carinho se ele conseguir ajudar a ganhar uma Libertadores. O clube, isso é o que o clube paga e paga com muito amor e carinho. Então tem que fazer essa conta e ver quanto vale o Cueva hoje no mercado. Não sei de quanto é a multa, isso pouco importa. Se tiver uma oportunidade nesse momento de, pelo menos, recuperar o que se investiu para trazer o Cueva e tirar esses 4 anos para pagar os salários, que não são pequenos, do Cueva, cede o Cueva. O Cueva vai ser feliz no Al Hilal, como o PVC falou, na Conchinchina, no Japão, na China, no Peru. Tira o vaso da frente, porque esse cara já mostrou que não tem nenhum tipo de amor, não tem nenhum tipo de comprometimento com as coisas do São Paulo Futebol. O clima azedou, né? Com essa nota do Cueva, o clima azedou. Azedou. Totalmente. O São Paulo já queria vender o Cueva. O São Paulo já queria vender o Cueva e era pela falta de comprometimento. Era por perceber que tem um jogador que não estava nem aí. De quanto foi a proposta do Al Hilal? Não tenho certeza. Vende. Olha aqui, só um detalhe. Vende, tchau. Só uma lembrança. Al Hilal ontem era Thiago Neves. Thiago Neves vai para o Al Hilal? Não. Quer ganhar Libertadores pelo Cruzeiro. Ele quer ganhar Libertadores pelo Cruzeiro. Acho que cada um tem um plano de carreira. Claro, né? Sim. Individual. O Thiago Neves já foi lá fora e já voltou. O meu sonho de vida pode ser morar em Riad. O objetivo dele agora não seja o Cueva pode ter esse sonho, PVC, mas enquanto ele for jogador de São Paulo, ele tem que pegar a mochilinha dele, entrar no ônibus e ir pro interior de São Paulo. Estamos de acordo. Interior paulista. Ele está ganhando uma grana, ele está ganhando salário um dia. O problema fundamental é o erro do Cueva. Estamos todos de acordo. Ponto, parágrafo. São Paulo precisa pensar sobre o que está acontecendo. Assim como o Fluminense precisa pensar por que ninguém quer jogar no Fluminense. Mas o Fluminense é fácil. Não, mas aí é atrasa salário, paga salário, ninguém quer ver. Então assim, o São Paulo também tem seus motivos. O Cueva está errado. Ponto, parágrafo. O São Paulo precisa mudar essa situação. Porque o São Paulo era o clube onde todo mundo queria jogar. Todo mundo na América do Sul queria jogar no São Paulo. E hoje não é do mesmo jeito. Às vezes por falta de compromisso do jogador, que é o caso do Cueva. Mas o São Paulo precisa transformar. Quando você descobre que de 23 jogadores que vão para Mirassol, 5 estavam no clube ano passado e 18 mudaram, PVC, tem uma coisa errada na formação da equipe. Você tem razão. Você está falando do time que vai ganhar. Do São Paulo voltar a ser atraente, não só pela marca, pela história, por tudo isso que a gente está falando, de ser alma copeira e tal. Mas, por exemplo, o Hernanes fez de tudo, até tentou convencer os chineses a ficar mais um tempo no São Paulo. O Hernanes queria. Mas o Diego Souza não tem identificação nenhuma com o São Paulo e fez questão de jogar. O Rodrigo Caio já teve propostas aí, pensou mas bem, aí você vê a situação do Diego Souza também, olha para o que ele estava vislumbrando de possibilidade para ele no esporte, olha para o que ele melhor nesse momento para o São Paulo. Entendeu? É o cara. O Quesada tem o argumento do Quesada é bom, é verdade. Só voltar aqui. Você tem razão. O São Paulo não é um caso em que ninguém quer jogar. É verdade. O que eu estou dizendo é assim, quem quer jogar? Quando você olha e percebe que 18 de 23 jogadores que vieram para o Mirassol são diferentes de um ano atrás, é porque a perspectiva de ganhar do time ficou diferente. Então você precisa transformar isso. O Cueva é um caso de falta de compromisso crônico. Se ele estiver jogando no Barcelona, ele ia querer ir embora. Né? Fazer um paralelo aqui, só um paralelo. Ontem aconteceu uma grande transferência no mercado inglês, né? A saída do Alexis Sanchez do Arsenal para o Manchester United. Era o principal jogador do time. O Arsenal é um grande clube, não é?
não é? É um grande claro. clube, Sim, é um senhor. clube ruim. Sim, É senhor. um clube rico, não é? Muito rico. Sim, senhor. Tem muito dinheiro. Sim, senhor. Que não consegue atrair os principais jogadores do mundo. Até tenta, dinheiro não falta, mas os caras não vão pra lá. E quem aparece lá bem quer sair. Por quê? Porque não ganha. Não vem. Porque não tá na vitrine, porque não. Entendeu? Não briga no topo. Não briga no topo, tá ali quarto, quinto e tal. O cara sabe que no Arsenal ele não vai ser o melhor do mundo. Ele pode ser no City, quem sabe do United, seria o melhor de vez em da quando no Inglaterra. Chelsea. É verdade. Tá entendendo a situação? Então, o São Paulo tem que entender a quem interessa jogar nele hoje, que é um jogador que está despontando, um jogador que tem interesse em aparecer, um jogador com identificação com o clube, que conheça o clube bem. É o caso do Hernanes. Foi um tiro certíssimo a vinda do Hernanes ano passado, lamentavelmente não ficou. Mas você tem que saber que tipo de jogador vai estar devidamente concentrado no São Paulo, não aquele que vem aqui sem muito interesse, pensando em ir embora amanhã. O nome que apareceu hoje, como um provável interesse, foi o do Nenê, que hoje está no Vasco. Foi o nome que apareceu hoje para ser um novo 10 do São Paulo. Mas o 10 do São Paulo pode ser o Diego Souza. E se o São Paulo está tentando contratar o Trellis, e a informação é que o Vitória não gostou da proposta do São Paulo, o São Paulo ofereceu 6 milhões de reais, com 2 milhões de reais à vista. Quem viajou para Salvador para negociar foi o Alexandre Pássaro, advogado, não foi nem o Rainer Ricardo Rocha. Fez a proposta de 6 milhões de reais, 2 milhões à vista, o resto em um ano e meio. O Vitória não gostou da proposta. Está se falando que o Trellis acertou com o São Paulo. Eu não tenho essa confirmação, mas o Trellis tinha a informação que ele tinha acertado com o Corinthians. E o Corinthians não acertou com o Vitória e não foi. Então, agora, a parte disso, quando o São Paulo diz que ele quer contratar o Trellis, sinaliza fazendo uma proposta de 6 milhões de reais, é porque ele quer um centroavante. E se ele quer um centroavante, é porque ele não está convencido de que, apesar do Diego Souza ter mais chances de ir à Copa do Mundo sendo centroavante, não é o problema do São Paulo. O problema do São Paulo é montar um time. Vê o Diego Souza mais como um 10 do que Ele como pode achar que o Diego Souza é mais um 10 e contratar um centroavante. Então o 10 do São Paulo não precisa ser um Nenê. Pode Eu já estar em não casa. traria o Nenê. Eu não traria o Nenê. Acho que o Nenê vai ajudar pouco diante do que o São Paulo tem ali. Eu prefiro apostar no Cipriano, eu prefiro apostar no Lucas Fernandes, eu prefiro apostar nos garotos que estão ali na volta do Morato e ter o Diego Souza como referência do meio campo para encostar no centroavante, se for um centroavante. Agora, quando o São Paulo diz que quer um centroavante, ele está procurando atacante de lado e de frente, e referência. Ô, Savoia, seria uma substituição à altura aí, o Cueva pelo Nenê? Nada por alguma coisa seria uma grande vantagem para o São Paulo, né? O Nenê é um veterano, mas é um veterano que está com vontade de jogar, coisa que o Cueva não está. Agora, com todo respeito à opinião dos colegas aí, eu acho que a gente está cometendo um exagero dizer que o jogador não quer mais jogar no São Paulo. E eu explico por quê. É verdade que antigamente a preferência era pelo São Paulo. Aí eu explico por que era a preferência. Porque o São Paulo tinha um CT, que era o único time do Brasil que tinha um CT. Em 88. Era o único... Não, como? Em 88, Savoy. Em 91, o Palmeiras estava Então, no CT. mas era o único que tinha um CT absolutamente desenvolvido. Tinha o Refis, como tem até hoje. Cruzeiro tinha. São Paulo era referência de recuperação de jogador, tanto é que vários jogadores vinham de fora para se tratar no São Paulo e ganhava título. Então é óbvio que o jogador que é profissional, que é o melhor para ele, preferiu o São Paulo. Aí o Palmeiras fez a mesma coisa, o Santos fez a mesma coisa, o Corinthians fez a mesma coisa, o Flamengo está fazendo a mesma coisa, acabamos de ver a matéria. Então, eu acho que o jogador ainda quer jogar no São Paulo. A gente não pode dizer que o jogador não quer mais o São Paulo por causa do Cueva. O Cueva é um ponto fora da curva. Com todo respeito, é um cara que não é profissional, né? Está largando um clube como o São Paulo, não está nem aí para o São Paulo. Então eu tenho certeza que o São Paulo fizer uma grande proposta para um jogador top,
ele vai querer. Savoia, não é mas por eu causa falei do Cueva isso que ele vai agora. deixar de querer. Você tá Deixa eu só certo. terminar um minuto, PVC. Sim. Não é por causa do Cueva, esse episódio isolado, que o cara quer ir embora. Que o cara não vai jogar no São Paulo. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque o São Paulo ainda é um grande time, ainda é um grande mercado, ainda é uma grande camisa e ainda é uma grande história. E o cara quer jogar no São Paulo, sim. Eu falei isso, Savoia. Tanto que eu disse agora, quando o Quesada disse, falou a questão do Hernanes, eu falei, o argumento do Quesada é bom. Tanto que, assim, de fato, o Cueva, se fosse jogar no Barcelona, ele ia querer ir embora. Foi exatamente a imagem que eu usei agora há pouco, dando razão porque o Quesada falou. O que eu estou dizendo é assim, quando você percebe, tem retratos, como quando você percebe que 5 de 23 jogadores são iguais no elenco, é que você está percebendo que tem um time que tem menos chance de ganhar, porque ele tem menos continuidade. E isso pega no jogador. O Cueva é um ponto fora da curva, como eu disse agora há pouco. Se ele estivesse no Barcelona, ele ia querer ir embora. Mas o São Paulo precisa pensar sobre o que está acontecendo. Esse caso é um caso à parte. Mas no mesmo dia, você tem um jogador como o Dudu, que recusa a proposta da China porque quer permanecer no Palmeiras. O Dudu é ponto fora da curva. Também porque normalmente os caras querem ir embora. Você não pode se basear pelo Dudu. O Dudu que é o ponto fora da curva também, do lado positivo. Nós estamos pegando o Cueva é o ponto fora da curva do lado negativo. O Dudu, positivo. Foi uma grande surpresa. Ninguém faz isso. O jogo foi embora. Só para completar, os dois casos são hipérboles. Os dois casos são exageros. Mas um caso contrasta com o outro. De uma maneira de um jogador que não vai para a China. Ele gosta do Palmeiras, mas ele não vai para a China porque ele tem perspectiva de muito ganho no Palmeiras. E o Cueva não tem compromisso com o São Paulo. Mas ele pensa em ir para o Al Hilal e recusa ir para Mirassol porque ele tem pouca perspectiva de ganho no São Paulo. E aí é que eu pego essa coisa dos 5 de 23 que viajaram para o Mirassol. O time se transforma demais a cada momento. PVC, mas essa perspectiva não tinha o ano passado do Palmeiras? O Palmeiras não ganhou nada. Perspectiva não é certeza que vai ganhar, gente. Claro que não. Só que o Dudu continua com a perspectiva. O São Paulo pode contratar 3 jogadores e acertar o time. E brigar com o Palmeiras pelos títulos. Pô. Perspectiva que quem tem mais de ganhar. A gente está desprezando um pouco a capacidade do São Paulo. Tudo bem que a diretoria nos últimos tempos vem errando. Mas eu acho que ainda eu não estou desprezando, Savoia, não estou chamando ninguém de quarta força. Jogar no São Paulo. Savoia, como gostaria do Palmeiras também, no Corinthians. Mas eu acho que o São Paulo ainda é uma grande casa. Eu não estou desprezando. Eu não estou chamando ninguém de quarta força. São Paulo pode ser campeão paulista, brasileiro da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Eu estou dizendo o retrato de hoje. São Paulo Mas não é verdade isso, PVC. Dizer que o jogador não quer jogar no São Paulo não é verdade, gente. A gente não pode concordar com isso, pô. Ele tá não dizendo... é uma verdade absoluta. Senão você vai ter que convocar jogador. Não, mas eu não jogaria. Quem disse isso, que está sem comprometimento, foi o Raí. Foi o Raí que ele disse que ele não tem falando sobre um jogador, não sobre o que nós estamos falando aqui. A gente está dizendo que o jogador não tem mais a preferência pelo São Paulo. Eu não concordo com isso. Tem um exemplo que num dia... O dia de hoje dá um retrato do momento atual, que é um momento em que um jogador no Palmeiras, que tempos atrás o Marcelo Moreno não queria jogar. Porque apanhava da torcida, pô. Não era o time. A torcida batia no jogador. Tempos atrás o Marcelo Moreno não queria jogar no Palmeiras. E hoje o Dudu recusa uma proposta para ganhar 3 vezes mais para ficar no Palmeiras, porque ele tem perspectiva de ganho. Eu estou rejeitando a palavra amor, porque eu acho que a gente banaliza a palavra amor. Eu acho que isso daí foi mais uma questão familiar, meu. O cara não quer morar na China. Eu duvido que ele faria a mesma coisa se fosse para a Europa. Mas ele quer ele quer ficar no Palmeiras. Eu estou rejeitando a palavra amor, mas ele disse que quer ficar no Palmeiras. Mas espera lá. Daqui a pouco a gente vai discutir o Dudu. Só para falar rapidinho, o Dudu recebeu proposta em novembro do ano passado do Fenerbahçe e disse não. E da China já está... Não, é que China, Turquia. Não, mas é melhor jogar na Turquia do que jogar na China. Da Europa. Eu não sei, não. Olha só, a gente vai... Não é melhor jogar na Turquia? A gente discute já. Guarda na caixinha. A gente discute já. Só para acrescentar um dado aqui, o PVC, em cima dessa matemática aí dos 5 e 18 são diferentes.
são 18 diferentes, muito por iniciativa da própria diretoria do São Paulo, Sim. que negociou um caminhão de jogadores, tá? Claro. Só para essa informação não passar batido, para a gente poder pontuar também isso aqui eu tô dizendo só nessa porque discussão. Se você tem um retrato de um elenco que se mantém, um time que... Pega o Corinthians, se você Não, mudou... tudo bem, eu entendi seu ponto de vista. Só para a gente poder pontuar também que foi muito iniciativa da própria diretoria do São Paulo, que negociou um monte de jogadores, o time foi bem mudado na temporada passada. E por isso não tá dando certo. Exatamente. Uma coisa leva a outra. É. A gente vai pro Corinthians agora. André Cavalcante vem ao... Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.